saúda, felicidade e prosperar. Um caminho que o levou para a televisão. Na TV Paulista, o programa Silvio Santos passou a ocupar a grade de domingo. Aposta 500 que é mais. Vamos ver, é mais ou é menos? É mais! A TV Paulista virou o Globo. Todo o Brasil, pela Rede Globo de televisão, o Boa Noite, Cinderela. Eram 8 horas direto por 11 anos no ar. Mais uma vez. A emissora própria veio em 1976, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Qual é o pão? Qual é o pão que não alimenta ninguém? Qual é o pão? Pão duro. Aí. 5 anos depois, com a concessão de 4 canais, estava formado o Sistema Brasileiro de Televisão. Está no ar, a TVS, canal 4 de São Paulo. Pão que não... Difícil escolher um momento só. Está certo disso? Posso perguntar? Valendo R$500 mil. Qual é a resposta? De camelô a bilionário, essa foi uma rara combinação de empresário com comunicador. Silvio enfrentou tempos difíceis nos negócios e na vida, como na época do sequestro de uma das filhas. Mas nunca perdeu de vista o que fazia dele único. Esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. A história de Silvio Santos na televisão sempre foi entrelaçada pelos começos dele, ao levar para a tela os passos como camelô e as bases do circo e do rádio. Bastava reparar no jeito bem direto com que ele falava com o público. Nos números de mágica, nos shows com prêmios, nas apresentações de calouros. E até hoje são muitos os programas que carregam atrações inspiradas nas clássicas fórmulas de Silvio Santos. Quando nem se falava na figura do influenciador, olha só, ele já era referência. A trajetória na TV chegou a ser interrompida por problemas de saúde. Um tumor na garganta quase fez Silvio perder a voz. Ele também foi diagnosticado com câncer na próstata. Em 1989, por pouco, Silvio não saiu candidato à presidência da República. Era a TV o lugar dele. Bem. Obrigado. Muito obrigado. Muito grato. São muito gentis, são muito amáveis e são muito simpáticas, não é verdade? Só a pandemia foi capaz de realmente afastar Silvio do que nasceu para fazer. Fiquei 1 ano e meio no asilo de velho. Não me aceitaram. Ele pegou Covid, foi internado e se recuperou. Voltou às gravações, mas não no ritmo de antes. Coube a uma das filhas comandar o programa do pai. Então eu tô aqui, ó, só aprendendo a fazer o negócio. Tá? Depois veio uma aposentadoria nunca oficializada. Silvio parou de gravar em setembro de 2022. Se quiser, tira, vai. Nos 60 anos do programa Silvio Santos, o SBT levou ao ar uma edição especial com a presença de todas as 6 filhas e da mulher dele, Iris Abravanel. Claro que a atração principal fez falta. Mas é um programa que emociona mesmo. É difícil de lidar. Silvio viu tudo de casa. No aniversário de 93 anos, os fãs foram até ele. Dizem que sorte é uma coisa que Deus dá a algumas pessoas. Eu acho que é verdade, porque eu não faço nada para conseguir essa homenagem, por exemplo, que eu estou tendo hoje. Por décadas foi festejado pelo povo e reconhecido pelos artistas. Você é nosso mestre, sabe disso. Será lembrado como alguém que teimou em ser feliz. Todo mundo tem que sorrir. E para sorrir, a coisa mais fácil do mundo é fazer assim, quer ver? E da morte, Silvio Santos dizia não ter medo. Talvez porque soubesse que viveu. Eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou.
E por falar em sorrir, em fazer as pessoas felizes, olha quem está aqui com a gente, Renata. Prazer ter você Fábio aqui. Porchat. Fábio. Como Obrigado, tá? Tudo Fábio. bem? Muito bem. Obrigado pelo carinho desse momento tão especial. Imagine, Antes da gente começar essa entrevista com o Fábio, eu vou conversar com a Bruna Vieira. A Bruna que fez essa reportagem especial que você acabou de assistir. Bruna, só lembrando então que o Silvio Santos, ele era carioca, nasceu no bairro da Lapa, mas foi em São Paulo, né, que ele construiu a carreira, o império. Ele tinha um estilo todo especial de ser, parava na rua para conversar com as pessoas. Enfim, você está em frente à casa dele. Peço que você nos traga, por favor, as informações ao vivo que você tem aí. Boa tarde, muito obrigado. Olá, Trali, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, um camelô carioca, né, que venceu na vida como ele gostava sempre de nos lembrar. Eu estou aqui na rua, na zona sul da capital paulista, onde fica a casa de Silvio Santos. Por aqui, movimentação muito tranquila, só mesmo alguns jornalistas, né, que estão aqui para reportar a morte de Silvio Santos, também alguns poucos policiais que estão aqui mais para garantir a segurança e algumas poucas pessoas também que entraram aqui na casa, possivelmente familiares. Como a gente mostrou na reportagem, muita gente olhando para essa casa aqui pode se lembrar lá do ano de 2001, quando uma das filhas de Silvio Santos foi sequestrada. Ela passou dias no cativeiro e depois, quando ela voltou para casa, ela deu entrevista aqui na casa junto com o Silvio Santos. E o Silvio, depois daquele episódio dramático, mas que tinha tido naquele momento ali, né, um desfecho feliz, ele levou a situação com leveza, ele brincou falando, né, sobre o sequestro da filha naquela época. Dias depois, o sequestrador acabou vindo aqui para casa, invadiu a casa, fez a família, né, refém, mas também houve um desfecho feliz aí para a família. Mas isso nos mostra, é importante lembrar desses momentos, porque a gente se lembra como o Silvio Santos trazia essa marca da leveza. E é com essa leveza também e com outra marca dele, a da simplicidade, que ele escolheu, né, em vida, ter uma despedida discreta, uma despedida simples, e é assim que será. O desejo dele será respeitado pela família. O Silvio, ele vai ter uma cerimônia de despedida muito discreta, íntima, né, com a família e com as pessoas mais próximas, uma cerimônia judaica no cemitério onde ele será enterrado. A família, então, respeitando esse desejo de Silvio Santos e lembrando que a vida dele é que deve ser celebrada como nós estamos celebrando aqui. Essa vida marcada por muita alegria. O Silvio, ele nos deixa aos 93 anos com essa imagem, né, da juventude que ele sempre nos apresentava na TV brasileira aos domingos. Trali. É isso, né? Trali, Bruna, obrigada pelas suas informações. Eu acho que as lembranças, a memória, esse reviver, né? E que a gente está fazendo aqui nessa homenagem, né? O Fábio Porchat. Celebrar, né? Exatamente. A gente fala sorrindo, é curioso, porque, lógico, é um falecimento, é super triste, mas a gente fala no Silvio Santos, vem um sorriso no rosto. A gente lembra só de coisa engraçada, divertida, coisa legal que ele fazia. E olha só que interessante, né? Você é mais jovem do que eu, a gente tem aqui gerações diferentes, mas todo mundo tem um pouco de história para contar sobre o Silvio, seja de uma experiência pessoal com ele ou da memória afetiva, né, que carrega junto. Eu queria, então, te ouvir das suas histórias saborosas com o Silvio Santos, Porchat, e a gente, as pessoas também que estão assistindo a gente. Eu cresci em São Paulo, minha infância e minha juventude foi toda em São Paulo, portanto, o programa de domingo era ver o Silvio Santos, as pegadinhas do Silvio Santos, imagina eu já querendo dar risada. O Silvio Santos me moldou mesmo, assim, eu assistindo, eu lembro, tudo vem na cabeça, né? A gente é um homem que inventou bordões, jeito de falar, jeito de lidar com o público, jeito de olhar, de falar com a TV. Isso já chamava a tua atenção você quando jovem? A espontaneidade, quando dava errado, tudo bem. Isso é uma coisa que é muito difícil na televisão. A televisão não pode nada errado. Tem que estar tudo bonitinho, certinho. No Silvio Santos ele caía no chão, ele brincava, ele falava com o auditório, ao vivo. O auditório falava aquelas maluquices pra ele se sentia... Então, parecia mesmo uma grande brincadeira. Eu, criança, gostava do Silvio, eu, adolescente, gostava do Silvio, eu, adulto, gostava do Silvio. Muito doido, porque tem coisa que você assiste criança, que você fica adulto e fala, tá, minha infância era assim. Não. Ele conseguia chegar em todo mundo mesmo. E eu lembro que eu estava trabalhando na Globo, e aí em 2014 eu saí da Globo. Mas no dia seguinte,
eu falei para minha assessora, eu preciso conhecer o Silvio Santos. Eu não posso passar a minha vida, se eu quero ser um artista, eu preciso encontrar esse homem. Dá um jeito de marcar. Olha lá, esse é o dia. Esse é o dia que eu fui lá. Esse é o dia que eu fui lá. Foi 2014. E aí eu... 20 anos. Aí eu fui, 10 anos atrás? Foi 10 anos, né? Aí eu fui encontrar o Silvio, marcamos, vai ter. E eu nervoso, vou encontrar o Silvio Santos. E aí eu tinha uma coluna no Estadão e eu escrevi na coluna no domingo dizendo assim, se você está lendo essa coluna nesse momento, provavelmente eu já realizei o sonho da minha vida. Eu encontrei o Silvio Santos. E na coluna eu falava assim, eu quero que o Silvio Santos seja o mais Silvio Santos possível. Eu quero que ele erre o meu nome, eu quero que ele pergunte, você é quem? De onde é que você é? O que você faz? Quero que ele fale no duro, quero que ele fale da filha de número X dele. Eu falei tudo isso e falei, poxa, espero que tenha sido maravilhoso e tal. E aí eu cheguei lá no SBT pra gravar, tô no camarim, tenso, nervoso, todo mundo ali. Em algum momento tem uma coisa que é assim, ó, o Silvio Santos tá chegando. Você não sabe como, alguém tem um radar. O Silvio Santos tá vindo, aí todo mundo, Silvio Santos, aí você fica meio num canto, meu Deus, lá vem o Silvio Santos, não é assim, E aí, você vai ouvindo a voz dele meio chegando, falando com as pessoas. Ele tinha vozeirão mesmo? Tinha, o vozeirão era grandão. Porque ele não é que ele era gigante, mas ele era um negócio assim. E vem um pessoal abrindo passagem, isso, né? Exato, as pessoas vão abrindo assim. Aí abriu a porta, ele chegou no camarim. E aí, tudo bem, como vai? Encontrou as pessoas e falou, você é quem? Aí eu falei, você é quem? Fábio. Ele, Fábio o quê? Eu falei, Porchat. Fábio de quê? Ele falou, Fábio Porchat. Eu falei, Porchat. E você faz o quê? Eu falei, eu sou artista, eu sou ator. É ator do duro? Eu falei, eu sou ator. Ele ficou conversando, ele falou, você vai participar agora? Eu tenho certeza, é mesmo. Então tá certo, então vamos lá. E aí, quando ele estava saindo do camarim, ele olhou para mim e falou assim, li sua coluna hoje no Estadão, fiquei muito feliz com ela, muito obrigado. Ah, ele já sabia. Ele sabia. Ele foi no camarim realizar o sonho de uma criança, você entende? Eu tava lá, eu olhei aquilo, falei, eu não acredito que esse homem, primeiro, leu, segundo, que ele então resolveu fazer aquilo que eu pedi para ele. Generoso, né? Demais. Genial, né? Gênio. E aí eu vi uma coisa também linda de acontecer, é bom porque como apresentador eu vou bebendo muito dessa fonte. Ele ia a começar a gravação do programa dele, ele fazia uma abertura para ele mesmo, ele fazia um showzinho de stand-up comedy para a plateia dele. Como? Ele entrava lá e dava oi para as pessoas e começava a aquecer a plateia, ele mesmo. Ele contava piadinha. Ele falava, que bom que vocês estão aqui. Você sabe que na minha infância, quando eu era criança, ele contava uma historinha de criança, ele olhava pelo buraquinho da fechadura e eu falava, e eu via, e aí as pessoas iam rindo dele. Quando ele aquecia, ele ficava ali uns 7, 8 minutos aquecendo a plateia dele, aquelas mulheres todas ali. Quando as colegas de trabalho. Fora que ele distribuía dinheiro, né? Ele distribuía dinheiro. Porque você saía do programa do Silvio Santos com dinheiro de verdade. Aquele dinheiro lá não era brincadeira, não. Era de verdade. No jogo que eu participei lá, que eu ganhei dinheiro, você ganhou dinheiro também do Silvio? E aí o Silvio Santos também, além do dinheiro de verdade, ele dava um dinheirinho que era de papel, de mentira, com a cara dele. E ele falou pra mim, ele me deu e falou, Fábio, esse é o segredo do sucesso. Se você quer dinheiro, guarde esse dinheiro na sua carteira, que esse dinheiro atrai dinheiro. E eu até hoje tenho na minha carteira. Vamos mostrar o dinheiro. O dinheirinho que o Silvio Santos me deu. É verdade. Aqui, ó, eu tenho a notinha. Olha que bonitinho, a notinha do Silvio Santos. Olha, de R$100. De R$100 com a carinha dele, ó. E eu guardo na minha carteira até hoje esse dinheirinho. É um amuleto de sorte. É um amuleto mesmo. E te dá sorte, Fábio? Olha, tem dado. Até agora. Tá dando só. Eu vou até deixar aqui pra não ter. Vai que traz e pega aqui, ó. E agora essa nota vale mais que 200. Exatamente. Então foi assim, o Silvio, ele tem um olhar muito diferente também. Ele é um cara que ousava. Tudo bem, ele era o dono da bola, ele era o dono da emissora dele. Mas justamente por ele ser o dono da emissora, ele poderia não querer fazer muita coisa, ser muito conservador para dizer, não vamos... Ao contrário, ele testava tudo. Vamos fazer, vamos. No momento que você diz ao testar os números, os programas, os shows. Exato, reality show, pensa. Punha no ar, tirava do ar. O próprio. Pensa, o Big Brother já era da Globo e a Globo ainda não tinha colocado o Big Brother no ar. A Globo estava na dúvida se reality show ia dar certo. O cara foi lá e fez a Casa dos Artistas, do jeito dele, pegou a ideia que era do outro ainda. E aí fez. E depois que estourou, a Globo falou, lógico, funciona. E fez o Big Brother hoje maravilhosamente bem. Mas assim, o Silvio topava. E se dava errado? Dava errado e tá tudo bem. E ele tirava do ar e botava. Claro que era uma anarquia muito doida. Às vezes ele botava um programa no ar, tirava na semana seguinte e ninguém mais sabia do que se tratava. Sensacional, Você Fábio. falou que ganhou dinheiro do Silvio Santos. Sim. Tem um apresentador aqui que ele vai entrar nesse papo com a gente agora. O melhor tá ali, de ó. Serginho Groisman, direto do estúdio da TV Globo.
no Rio de Janeiro. O estúdio, aliás, do SP1, do SP2 e do Bom Dia São Paulo. Está lá Sérgio Groisman, que ama jornalismo, adora a notícia, que eu sei, nosso amigo. Serginho, bem-vindo, boa tarde. Obrigado pela sua companhia aqui nesse momento tão especial. Sérgio, o Fábio acabou de falar que ganhou dinheiro do Silvio Santos. E eu sei que você fez um piloto para apresentar um programa no SBT. O Silvio te chamou num determinado momento e falou assim, ó, vem fazer esse quadro aqui. Conta pra gente, Sérgio. Bom, primeiro aí, muito obrigado. Oi, Renato, oi, Fábio, oi, César, que é onipresente aqui na Globo, esse estúdio que ele conhece, tá? Trabalha aí como todos. Bom, primeiro, eu queria manifestar assim, hoje é um dia triste, mas o sorriso do Silvio faz com que a gente pense só em coisas boas. Ele tinha esse objetivo, né? Domingo é dia de você ficar feliz. A maneira insólita como eu entrei ali, são muitas histórias, mas depois que eu entrei, um dia ele me chamou, ele falou, olha, estou pensando em me candidatar, não me lembro direito a quê. Eu já estava lá. Ele falou assim, e eu vou precisar deixar alguns apresentadores no domingo, e eu quero que você apresente o Roletrando. E ele falou, vai fazer um piloto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Daí fui, fiz o piloto ali, falei, roda garota, daí eram aquelas senhoras, rodavam assim, letra R, R de rock and roll, e era assim, fiz o piloto, guardei com muito carinho, essas imagens eu tenho, e foi uma das histórias curiosas, interessantes da convivência que eu tive com o Silvio. Ele aprovou você apresentando o Roletrando, não? Não, ele aprovou, ele viu o piloto e falou, gostei muito e tal, as pessoas acham que é só o Gugu que vai ficar, não, não é, gosto muito de você, se eu sair você vai fazer o Roletrando. Ia ser engraçado. Que delícia ouvir essas histórias, né? E a gente, Fábio e Serginho, a gente também vendo o legado e a história do Silvio, além, claro, dessa característica de comunicador sem igual e da capacidade de fazer sorrir e de falar com todas as gerações dentro da família, tinha também essa peculiaridade do Silvio brasileiro, empreendedor, desde muito cedo, garimpando o trabalho, seja onde o trabalho surgisse, qualquer trabalho estava bom para ele, serviu, né, no Exército, foi camelô, teve ideias, né, empreendeu nas barcas do Rio de Janeiro. Assim, esse aspecto do Silvio empreendedor, eu acho que também colaborava para a imagem do mito Silvio Santos, que cala tanto ao brasileiro, né, que não é só o comunicador, é um homem que tinha capacidade de virar nos 30. Né? Totalmente. Ele passava isso. Esse acho que é o exemplo, é aquilo que o brasileiro gosta, né? De uma pessoa que veio lá de baixo, que lutou por mérito próprio, conseguiu fazer, teve a emissora dele, e na emissora dele deu chance, abriu porta, conseguiu trazer tanta gente pra dentro. E ele tinha uma conversa muito, muito honesta com as pessoas. Tem uma cena que a Larissa Manoela postou agora, que em dado momento ele fala assim, se você quer ser atriz, tem que ir pra Globo. Vá pra Globo, eu não vou poder te dar essa chance aqui, infeliz. Então ele pega a estrela dele, da TV dele e fala, vai lá pra concorrente. E aqueles casos clássicos em que ele falava, olha, você vai assistir a novela da Globo, mas depois da novela você pode assistir esse filme. Volte pra cá porque você vai ter o filme. Mas primeiro, assista a sua novela. Né? Ou seja, ele tinha uma era forma... muito autêntico. Ele tinha humor. Ele, quando teve a minissérie da Hebe aqui na Globo, ele divulgou no SBT a minissérie da Globo, mas ao mesmo tempo ele brincava. Um dia o Chaves ganhou da Ana Maria, ele postou uma propaganda que era assim, Ana Maria foi sem querer querendo. Então tinha umas brincadeiras assim, né? Serginho, que memória afetiva assim, você tem como sua predileta do Silvio Santos? Só antes do Sérgio responder, Renata, Sérgio, me corrija se eu estiver errado. Você ficou no SBT de 1991 a 1999, é isso? E pegando o gancho na pergunta da Renata, você tinha o hábito de encontrar o Silvio ou não? Bom, duas coisas então. Primeiro, claro, a gente vê essa figura alegre, maravilhosa, tal, mas eu conheci o Silvio empresário também, não é? O Silvio dono de uma TV. E assim,
Não era me recebendo, abraço, tal. Não. Aqui, vamos conversar, vamos discutir. Era um empresário sério, não é? Com todas as possibilidades e postura de uma pessoa que ele mesmo fazia questão, quando a gente ia para uma reunião de trabalho, de falar, olha, aqui está o Cenoura Bravanel, pode me chamar de Silvio, mas é o Cenoura Bravanel, empresário, e temos coisas a discutir aqui. E era assim, no SBT, todo mundo queria ver o Silvio chegando de carro, porque ele dirigia o próprio carro, não vinha com segurança, não é? E quando ele chegava lá, era uma mobilização total. E tinham momentos... Ele foi o último a ir no atual SBT. Ele trabalhou ali na Taliba Leonel, num teatro. Ele acho que foi o último a chegar no empreendimento que ele construiu, porque ele não estava ali muito feliz. Depois ele se iluminou, não é? Agora, eu tenho algumas lembranças, mas uma é assim... Ele não queria que eu saísse do SBT, não é? Quando apareceu o convite aqui da Globo. Foi uma conversa de meses, meses e meses mesmo. E eu cheguei à conclusão que eu, enfim, deveria vir para cá, tentar uma nova aventura. E ele falava, não, não vai, você não tem a cara da Globo. E aí passou um tempo, a gente se encontrou algumas vezes em aeroportos, tal, mas uma vez... em Orlando, que ele adorava ir para lá, não é? A gente se encontrou, a Fernanda estava grávida do Thomas, e eu encontrei ele com a família. Foi de um carinho, assim, muito, 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 muito grande, muito grande. Foi de um carinho imenso, ele desejou sorte, conversou comigo, falou, olha, que bom que está bem lá, estou muito feliz por você, quero que você continue. Era uma pessoa... que, enfim, não guardou mágoa nenhuma, não é, nesse sentido comigo. As relações continuaram muito boas e, enfim, faz um bom tempo que eu não vejo, mas através de pessoas bem próximas, eu sempre fiquei sabendo de como estava o Silvio. E a parte da memória afetiva, Serginho? Então essa é uma delas, dele abraçar a minha família, não é? Foi muito grande. Ele também fez um programa, Onde Mora o Coração, alguma coisa assim, que ele fez uma estrutura ali, foi uma garota no programa Livre, e o sonho dela seria ir no programa Silvio Santos. Daí eu falei, não, eu consigo. Quando eu cheguei no palco, era essa é sua vida, sabe? Tipo isso. E aí entrou meu pai, minha mãe, minhas sobrinhas, e ele conseguiu um VT da minha vida. Foi muito emocionante isso também. Ele fez com muito carinho, e eu soube que ele mesmo participou de tudo nesse sentido. Então era um carinho e um respeito mútuo. Comovente esse teu relato e também é simbólico a brincadeira que ele fazia até com as pessoas no programa, ao vivo, e com os próprios funcionários, que ele se chamava de patrão, né? Ele se auto-intitulava o patrão, né? Eu posso fazer uma pergunta pro Serginho? Claro. Porque o programa... Serginho, que maravilha ter você aqui. O programa do Serginho foi uma revolução na televisão, assim, no entretenimento, né? O Fala Garoto dá voz para garotos, para jovens. Era uma coisa vinda do fim da ditadura. O Serginho fez um negócio que era um movimento. E eu queria muito saber se teve algum tipo de dedo do Silvio no sentido de dizer não para alguma coisa. Ele era um cara que se metia um pouquinho ou ele deixava você ser livre, Serginho? Não, Fábio, quando a gente conversou pela primeira vez, que eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque estava assim... a 2 palmos o Silvio Santos, mas a gente, enfim, no fim desenvolveu. Eu falei, olha, Silvio, eu vim só porque você me convidou, ele me convidou por telefone, vim aqui para ver você, porque eu vou voltar lá para a TV Cultura. Ele falou, por que você não quer ficar aqui? Eu falei, lá eu tenho liberdade. Daí ele começou a falar, olha, aqui você vai ter mais gente vendo. E liberdade, faz o seguinte, desce e conversa lá com o Jô, conversa com a Hebe, o Jô... conversa com a Hebe, conversa com o jornalismo, que o Trali participou, não é? Conversa, acho que Marília Gabriela, e vê se não existe ou não liberdade. Daí eu desci, e estava assim, o Gugu,
com o Homem do Sapato Branco, com a Vovó Mafalda, com aquela multidão ali. Eu falei, essa é a TV brasileira. É verdade. Né? Foi ali onde eu comecei a aprender o que é uma TV mais popular. Quando eu cheguei aqui na Globo, eu já estava muito mais com os dados, né, maiores. O primeiro programa que eu fiz foi com a Hebe, porque a Hebe fez um piloto comigo. Ela me convidou para fazer um programa ainda antes do convite do Silvio, para eu ir no programa dela, e falou assim, não é que eu quero entrevistar você, eu quero que você faça o seu programa aqui. Então, ela abriu, assim, eu levei a plateia, levei a banda, levei os entrevistados, e no final até falei, assim, muito sem noção, falei, obrigado pela participação, Hebe. Mas ele nunca interferiu, só uma vez, quando eu levei o do Chaves, aquele que tem a... Como é o nome, Fábio? Era o Kiko. Era o Kiko. Eu levei o Kiko, ele queria dublar porque eu gravei o Kiko, né? Ele pediu para gravar, foi a única vez. Ele queria que dublasse a resposta do Kiko, porque a voz do Kiko em português, para ele, era mais forte do que ele não queria revelar a voz. Mas daí eu fui lá, convenci. Então nunca teve assim uma interferência editorial, nunca teve. Serginho, eu vou botar aqui nessa roda de bate-papo, em memória, em homenagem ao Silvio Santos, o biógrafo dele, né? O Rogério Coutinho, biógrafo do Silvio Santos. O Fernando Morgado, que é o biógrafo do Silvio Santos. Quem está com ele é o repórter Rogério Coutinho, que vai fazer a primeira pergunta para ele, não é isso, Rogério? Obrigada. Isso, Renata, Tralli, Porchat, Serginho, muito boa tarde. Boa tarde a todos com a gente aqui nessa cobertura especial. Estou aqui com o Fernando Morgado, que passou 15 anos pesquisando a vida, os detalhes, a carreira do Silvio Santos. Escreveu uma biografia que foi publicada em 2017 e a gente conversava aqui sobre uma característica do Silvio Santos, que era o carisma dele. Carisma que pode ter nascido e começado a se desenvolver na época em que o Silvio Santos era vendedor ambulante aqui no Rio de Janeiro. Fernando, esse carisma, ele está marcado nessa biografia, né? Sem dúvida, porque, na verdade, o Silvio Santos, ele combina o carisma, que seria uma coisa espontânea, única do indivíduo, com técnica. E a técnica ela foi sendo construída ao longo do tempo. Vocês estavam falando agora há pouco, né, e eu estava ouvindo vocês, que tem a referência do circo, tem a referência do rádio, tem a referência da rua. E todas essas etapas da vida foram permitindo que ele aprendesse linguagem, que ele aprendesse uma forma de se comunicar com cada tipo de plateia. E daí ele foi juntando essas experiências e formando um estilo único, porque nada nasce do nada. Tudo nasce a partir de referências anteriores. Então ele, por exemplo, no Rio de Janeiro, adorava acompanhar o programa do Weber de Boscoli, no rádio. No auditório, ele era plateia também, né? Ele era auditório. E o Weber conversava com o auditório. E essa acabou virando uma das maiores marcas do Silvio Santos. Conversar com o auditório, não mandar no auditório, não falar uma palavra de ordem, mas perguntar para o auditório. É o quem quer dinheiro, é ou não é? E isso foi realmente tornando esse carisma ainda mais explícito. É o carisma com técnica. Se aproximando do público. A Renata e o Tralli têm perguntas para você, Fernando. Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Agradecemos muito esse momento especial de homenagens ao Silvio Santos. Nesse seu processo de investigação, de garimpagem, digamos assim, né, em que você foi buscar toda a vida do Silvio, que episódios que te marcaram muito ou que situações que você gostaria de dividir com a gente aqui sobre a vida de Silvio Santos e a personalidade desse mago da televisão brasileira? Bom, um momento muito marcante exatamente porque foi completamente diferente de tudo, certamente foi o momento da política. Quando o Silvio, ele próprio disse anos mais tarde que ficou maluco. E ele numa reflexão, num programa, disse, né, assim, eu já tinha tudo. Eu já tinha popularidade, eu já tinha o amor do público, eu já sou rico. O que é que me faltava? Ser presidente da República. Então foi muito mais movido pela vaidade do que por qualquer outro sentimento que ele tentou ser presidente da República e não conseguiu. Depois tentou ser governador de São Paulo, depois tentou ser prefeito de São Paulo
até que finalmente ele desistiu e entendeu que não era o caminho dele, que na verdade o caminho dele era muito mais no campo empresarial, gerando empregos e como artista, porque isso é uma coisa importante ser ressaltada. Muita gente fala, né, a carreira do Silvio empresário, ela não pode ser dissociada da carreira do artista. É verdade. O próprio Silvio dizia que a carreira do artista é subordinada à carreira do empresário. O artista existirá enquanto for interessante para o negócio. Mas a verdade verdadeira é que a razão de viver dele era o palco, era o estúdio, era onde ele se sentia feliz. Eu tive a oportunidade de participar do programa dele. Quem esteve no SBT sabe do que eu estou falando. Você via uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa extremamente animada, contente por fazer aquilo que realmente gostava. Eu digo a vocês, inclusive, que era no palco onde o Silvio Santos realmente encontrava o amor sincero, o amor desinteressado, porque eram pessoas que estavam ali porque gostavam dele, não era nem por conta do dinheiro, se ia ter dinheiro, se ia jogar dinheiro, se não ia, era estar com o Silvio Santos simplesmente por gostar dele. É uma relação com o público e uma relação com o Brasil muito particular e que acabou também motivando ele a deixar essa aventura política, né? Fernando, gostaria de te fazer duas perguntas ainda sobre a questão da entrada dele na política. Você disse que ele não chegou a ser presidente por uma questão, uma formalidade na época, por causa do partido em que ele estava afiliado, não fez convenções necessárias para se formalizar a candidatura. Mas eu não sei se você tem informações sobre o que a família dele achou dessa ideia que você mesmo disse, que ele falou que era maluca na época. E a segunda pergunta, eu vou te fazer logo em seguida, que você, por favor, por gentileza, me respondesse, depois eu faço a segunda, então. Bom, o que a família achou, a família foi contra. E o mais inusitado foi que ele colocou a opinião da família no ar. Ele fez uma edição especial do Show de Calouros e foi colocando filhas, a esposa, amigos e perguntando para cada pessoa: você acha que eu devo ser candidato ou não? Na época era para prefeito. E a esposa dele, por exemplo, disse no ar: não, você não deve ser, porque você acha que conduzir um programa de TV é o mesmo que administrar um país. Então, é uma outra circunstância, né? Administrar um negócio é um outro ritmo, é uma outra história, é muito mais autonomia. Então, a família dele achou uma péssima ideia. E disse isso publicamente, isso que é o mais curioso. Sim, Fernando, e a gente sabe, Silvio era filho de pais imigrantes, nasceu Senor Abravanel. Você consegue me ouvir agora, Fernando? Então, eu vou pedir se o Rogério Coutinho conseguir ouvir. Eu queria saber como é que surgiu o nome Silvio Santos, que a gente sabe que ele nasceu Senor Abravanel. De onde surgiu? Conta para as pessoas também em casa, de onde surgiu o nome Silvio Santos. A Renata lembra que o nome dele original, Senor Abravanel. Isso. De onde surgiu, como nasceu o nome Silvio Santos? Nasceu de uma maneira muito inusitada, porque o Silvio, ele na verdade, ele participava durante a juventude de muitos concursos de calouros. A partir do primeiro teste que ele fez para o rádio, ele começou a participar de vários concursos. Só que ele começou a se destacar nesses concursos, começou a ganhar, todos em série, e daí começou a ser muito visado. Então, e com um nome desse, né, muito diferente, Senor Abravanel, acabava que ele era reconhecido e começou a ser banido dos concursos. E daí veio a ideia de chamar de Silvio Santos, que foi uma ideia dele próprio. Silvio, segundo ele conta, isso é um relato dele, veio porque a mãe o chamava assim, eventualmente, mas o Santos veio da cabeça dele num ato assim imediato, num preenchimento de uma ficha, dizendo que os santos ajudam, né? E o que é curioso, porque o Silvio é judeu, ele não tem uma crença nos santos, mas ele colocou e acabou criando um nome extremamente sonoro, né? Um nome sonoro, simétrico, muito fácil de lembrar. Então foi assim, desse jeito inusitado, por força da necessidade, por força das circunstâncias. Está explicado. Renata Tralli. Muito obrigada, Rogério Coutinho. Obrigada, Fernando Morgado, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado aos dois. Vamos agora, Renata, conversar com a repórter Malu Maza. A Malu está em frente ao hospital onde o Silvio Santos ficou internado por um bom tempo, né? O Silvio, no começo do mês, ele foi abatido por uma infecção de H1N1
E hoje, portanto, veio a notícia do falecimento dele. Malu, obrigado pela sua presença, boa tarde. Quais são as informações que você traz direto do hospital em São Paulo, por favor? Uma boa tarde a todos. O Silvio Santos teve essa infecção por H1N1 na metade de julho. Ele ficou aqui nesse hospital internado por alguns dias e no dia 1º ele voltou, seria para fazer alguns exames e acabou ficando internado aqui neste hospital na capital paulista e no fim da manhã veio essa informação no boletim médico, assinado por 4 médicos, de que Silvio Santos faleceu, que ele morreu às 4h50 da madrugada, a causa da morte, uma broncopneumonia após essa infecção pelo vírus influenza, o H1N1. Agora há pouco foi confirmada uma informação da família pela assessoria do hospital. O corpo do apresentador Silvio Santos já não está mais aqui no hospital e ele foi liberado. E a partir de agora, essas cerimônias de despedida devem ocorrer de uma forma discreta, a pedido do próprio apresentador. A família de Silvio Santos divulgou um comunicado dizendo que ele manifestou esse desejo, que ele queria que todas as cerimônias de despedida fossem reservadas à família, um momento às pessoas mais próximas e à família. E que ele queria que o corpo fosse levado diretamente para o cemitério para uma cerimônia judaica. Silvio Santos deve ser enterrado num hospital israelita aqui de São Paulo. E no comunicado a família disse que Silvio Santos gostaria de ser lembrado pela alegria com que ele sempre viveu. Eu volto com vocês. Obrigada, Malu Maza, pelas suas informações. Agora a gente vai conversar ao vivo com a apresentadora Eliana. Eliana, boa tarde para você. Você que ao todo trabalhou 22 anos no Sistema Brasileiro de Televisão, no SBT. Eu queria que você contasse e dividisse com o público a sua experiência com o Silvio Santos. Muito boa tarde. É um momento muito difícil para mim estar falando com vocês aqui. Sim, eu vivi 22 anos, uma primeira fase trabalhando para o público infantil e 15 anos dividindo domingo com esse ícone da televisão brasileira. Eu perco um mestre e o Brasil fica órfão do maior comunicador da televisão, sem dúvida alguma. Eliana, a gente conversou mais cedo e eu percebi como você está abalada com tudo isso, né? Até pela dificuldade de você estar ao vivo com a gente agora. Então, eu quero te agradecer muito, em nome do jornalismo da Globo, de todos nós brasileiros e brasileiras, pela sua participação nessa homenagem especial ao Silvio Santos. E quero te pedir, por favor, você me disse assim, eu vou falar do coração. Então, fala do coração para a gente, mesmo eu sei com toda a sua emoção e abalada, quem foi o Silvio Santos para você nesses 22 anos de SBT? Um professor, um mestre, um pai da televisão, porque me aconselhou muito, por muitas vezes, e um profissional que eu aprendia muito vendo, observando, muito amoroso com todos, não só comigo. Aquela voz forte que ele tinha em frente às câmeras, ela ecoava pelos corredores da TV. Toda vez que ele chegava, a gente sabia que ele estava por perto. Foi uma pessoa que realmente me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje como comunicadora. Calma, porque toda vez que vem a tristeza, eu preciso lembrar que ele era só alegria. Silvio Santos, ele deixa um legado de alegria, de um domingo solar, feliz, e, sem dúvida alguma, para mim, foi e sempre será um grande mestre. E eu sou muito grata a ele e sempre serei. Eliana, a gente sabe que um dos talentos do Silvio é a capacidade de ele falar com diversos públicos, diversas faixas etárias. Ele, como ele falava com as crianças, ele também tinha um talento para criar atrações
para crianças, também feitas por crianças com crianças, né? Eu queria saber, assim, desse aprendizado aí que você falou com o Silvio, o que você lembra, assim, que você levou como legado de aprendizado no teu trabalho com crianças? Silvio Santos sempre foi muito intuitivo, né? O patrão Silvio Santos e o artista Silvio Santos. Eu acho que ele sempre trabalhou muito com a emoção, de uma maneira muito transparente. E ele deixava fluir as coisas em cena, né? E falava tudo que vinha à cabeça, uma coisa um pouco parecida com o universo infantil, digamos assim, sendo um grande comunicador e um grande empresário que sempre foi, mas ele tinha essa característica de deixar fluir, de falar o que pensava, de ter aquele sorriso largo, né? E de se comunicar de uma maneira muito própria, né? Muito única mesmo, né? Então, quando eu abri dizendo que a gente fica órfão do maior comunicador da televisão, é muito em função disso. Não haverá nenhum Silvio Santos nunca mais. E que bom que eu pude ter o privilégio de viver os momentos que eu pude viver, que não foram muitos, ao lado dele, nos bastidores, em cena. Ele era muito observador, ele gostava de gente, ele gostava do público dele. É a única emissora de TV que tinha um departamento totalmente focado para cuidar de cabelo e maquiagem das colegas de trabalho. Então, antes delas entrarem em cena, antes delas entrarem no auditório, elas passavam pela maquiagem, pelo cabeleireiro, porque ele queria que elas estivessem se sentindo bem, ele queria que elas fossem acolhidas. Então, esse lado humano dele era muito presente em toda a TV. Eliana, vou te pedir para continuar aqui com a gente, para você acompanhar um pouco dessa homenagem, né, que a gente está fazendo ao longo desse sábado para o Silvio Santos, para a família dele e, de certa forma, para o Brasil todo, né, porque o Brasil inteiro é fã de Silvio Santos. Então, ao longo do dia, a nossa programação ouviu depoimentos sobre Silvio Santos e a gente escolheu alguns aqui para relembrar. Perdemos hoje, possivelmente, o maior comunicador de todos os tempos. O SBT foi a primeira emissora na qual eu trabalhei, fiz uma novela lá. E como eu escrevi nas minhas redes, eu tive a honra de apertar a mão do Silvio, conversar um pouco com ele, um cara absolutamente generoso, humilde, inteligentíssimo. Muito provavelmente não veremos na nossa vida outro Silvio Santos. Aliás, acho que nunca mais teremos outro Silvio Santos. Meus sentimentos ficam aqui com toda a família SBT. É muito raro a gente ver o dono de uma emissora, de uma empresa, se envolver em todos os aspectos da operação. E o Silvio realmente, literalmente, se envolvia em todos os aspectos e fez isso brilhantemente. Um dia muito triste para a televisão brasileira. O Brasil perde um dos maiores comunicadores, um gênio da comunicação brasileira, um gênio que acabou mudando também minha vida, né? Eu acho que eu fiz parte dessa história de que Silvio fez o povo brasileiro sonhar sempre, e o sonho seja possível. E para mim foi. Então eu devo muito a ele, agradecimento total, infinito, e que eu digo que lá em cima vão estar esperando ele. Silvio Santos, vem aí, lá. Porque era isso que ele queria, essa alegria. O Silvio, ele não só é uma inspiração, porque sempre fez parte da nossa vida e agora entrou para a nossa eternidade. Ele era um apaixonado e eu acho que o público sente, quando o público que se sentia representado ali naquele palco, naquele estúdio, muito antes da televisão ser participativa, muito antes da internet, todo mundo se enxergava ali. Ele tinha a sabedoria muito requintada do que era a comunicação e a simplicidade
para comunicar, ele sabia acertar o coração das pessoas. Silvio Santos é uma marca na televisão, ele é, numa grande medida, a própria televisão brasileira. 60 anos no ar, muito pouca gente fez isso, e ele dominou os domingos no momento em que a televisão aberta dominava o Brasil. Então, ele ocupou um lugar muito grande na televisão brasileira. Como ele anunciava tantas vezes, é o nome de muitos colegas, e Amar é coisa nossa, a Sônia Lima é coisa nossa, os Silvio Santos Brasil é coisa nossa, é aquele familiar, não é só o comunicador, ele é da família de todo brasileiro. Então, esse é o nosso Silvio, que com certeza não vai morrer nunca nos nossos corações. Eliana continua aqui com a gente, ouvindo esses depoimentos emocionados sobre o legado do Silvio Santos. Eliana, a gente ouve nesses depoimentos algumas das características do Silvio, e uma delas é que ele se envolvia em todos os aspectos da produção dos shows, né, que ele botava no ar, dos seus talentos, mas ao mesmo tempo também ele tinha outra característica que aparentemente é oposta, de deixar muito à vontade. A gente já falou também dessa coragem do Silvio de pôr no ar, muitas vezes de uma forma inédita, alguma atração de uma maneira inédita, que nunca tinha sido vista, de forma assim muito livre. Eu queria saber, na sua carreira, como o Silvio atuou? De uma forma, era o Silvio mais interventor ou com orientações, até porque você também era muito jovem no começo de carreira, ou era um Silvio que te deixava mais livre e à vontade para você criar? Eu vivi esses dois lados com ele. Eu vivi o lado do profissional, orientando, mas também daquele que acreditou no potencial e deixou voar. Ele sempre dizia para mim: ah, é isso que você quer? Então é por sua conta e risco. E lá ia eu, por minha conta e risco, ao longo desses anos todos. Então, as nossas conversas eram breves, não eram conversas muito longas, ou por telefone, ou nos bastidores do programa dele, quando eu ia participar, ou em alguns momentos de renovação de contrato, que a gente sempre se encontrava, e eu fazia frente a frente com ele. Sim, ele era muito presente em todas as áreas da TV. Por isso que eu sempre disse que a alma, né, do SBT sempre foi o Silvio Santos e sempre será. Eliana, uma das características mais marcantes dele sempre foi a naturalidade, né? Ele conseguia, do jeito dele de ser e de viver, se conectar com o Brasil, com o público, e fazia da televisão essa ponte fantástica de conexão. Nesses papos que vocês tinham, ele em algum momento falava dele, de como é que ele desenvolveu tudo isso, se ele nasceu com isso, com esse talento, se isso foi ao longo da vida. E só para complementar, das características dele, o que mais você conseguiu absorver para você, que você também tem essa capacidade incrível de se conectar com o público? Eu acho que a história do Silvio ficou para a história de todos nós brasileiros. A gente sabe de onde ele veio, né? Do camelô ao grande empresário e o maior comunicador da televisão brasileira. O que fica para mim é a simplicidade. Eu não, assim, sem dúvida alguma, para mim, a maior forma e a melhor forma da gente se comunicar é se comunicar com simplicidade, é falar de uma maneira que todos possam entender, todos mesmo. Não subestimar o público, respeitar a audiência, tudo isso ele falava muito. E trabalhar com amor, né? Então, parece até clichê dizer isso, mas isso muda tudo. E o Silvio... Desculpa. Todas as vezes que entrava em cena, ele fazia com amor, muito amor.
Então, essa é a maior lição, fazer com amor. Eliana, visivelmente emocionada nessa tarde de homenagens ao Silvio Santos. Eu vou pedir que você continue com a gente, vou dar um tempinho para você se recompor, respirar, porque o jornalista e apresentador Pedro Bial gravou um depoimento em homenagem ao Silvio. Vamos ver. Era tão gênio que até na hora de sair de cena, teve o timing perfeito. Saiu de cena no momento em que a televisão que ele inventou, que ele criou, está se renovando, buscando uma identidade diferente, já que aquela era se encerrou. E aí ele sai de cena elegantemente. Silvio Santos foi o primeiro a entender o veículo televisão no Brasil de forma integral, orgânica, intuitiva e intelectual. O camelô genial que aproveitava a hora do almoço do Rapa e dos concorrentes para fazer a sua banca para vender. Aquele que, quando trabalhava em Niterói, que tinha que pegar a barca entre Rio e Niterói, aproveitava a travessia da barca para botar uma música e vender produtos. Aquele homem na televisão entendeu aquele veículo de tal maneira que o produto que ele passou a oferecer, como um camelô com C maiúsculo, foi alegria. Silvio Santos foi um vendedor de alegria. E todos compravam pelo preço que fosse necessário, mesmo porque era doado também, uma espécie de doação. Silvio Santos entrava no ar às 8 da manhã de domingo e ficava no ar direto até às 8 da noite. Não há caso semelhante na história da televisão mundial. Portanto, todas as honras, como comunicou o SBT, o céu deve estar muito contente hoje, deve estar cheio de alegria com a chegada de Silvia. Muito obrigado por tudo, meu mestre e meu gênio. Obrigado, Silvia. Obrigado, Pedro Bial, pelo seu depoimento aqui. E nós vamos ouvir agora outros depoimentos sobre Silvio Santos. Meu coração está dilacerado mesmo nesse momento com a partida dele e aquela sensação de perdi um pai, sabe? Porque o Silvio foi muito, muito, muito importante na minha vida. O Silvio era um homem de poucas palavras, assim, no contato, mas muito direto. E isso sempre foi muito importante para mim. Ele sempre deu os toques mais importantes da minha carreira. Eu fiz o programa do Silvio Santos na Tupi, na TVS e no SBT. Uma menina que chegou aos 18 anos de Belém, foi recebida por esse grande homem, o maior comunicador de todos os tempos, o senhor televisão, o senhor Brasil Televisão. Me recebeu como se fosse uma filha. Ele me achava engraçada. Aquela menina que você acreditou aos 18 anos, hoje tem 68, faz 50 de carreira e deve muito a você. Obrigada, senhor televisão. Muita sabedoria e amor, não só pelo trabalho, mas amor pelas pessoas que trabalhavam. Isso eu acho uma das coisas mais lindas assim da carreira do Silvio Santos. Se tem uma pessoa que eu gostaria novamente de ter toda semana um tempo ali de mesa, com certeza seria o Silvio Santos, né? Agora, o mínimo que a gente deve fazer é continuar esse legado. Todas as televisões do mundo, nesse momento, rendem e lhe homenageiam, porque se televisão é diversidade, você fez um caminho, você trilhou uma estrada que deu diversão a muita gente, e isso é uma grande contribuição para a televisão no mundo. Deus lhe abençoe. É isso. Quem se junta a gente nessa tarde de homenagens é a Angélica e o Luciano Huck. A Eliana continua com a gente aqui. Eu queria ouvir de você, Angélica, um pouco do seu depoimento sobre de que forma o Silvio Santos te marcou. Você também comunicadora, apresentadora. Eu acho que ele foi assim como aquele pai que incentiva, que dá conselho, sabe? Aquela pessoa que, quando eu fui para o SBT, eu era uma apresentadora, ele chegou para mim e falou, não, você é uma comunicadora. E eu nunca tinha ouvido eu nunca tinha pensado isso, né? Ele me colocou nesse lugar e eu comecei ele me deu oportunidade de mostrar, sabe? E é isso que ele fazia, né? Oportunidade para as pessoas.
de uma forma muito simples, né? Na fala, no jeito de ensinar. Por isso eu falo, é como um pai que vai te incentivando, te mostrando o caminho, abrindo o caminho. E ele foi me ensinando. Quer dizer, que dicas ele te deu, assim, no começo da carreira? Ele fala engraçado, ele falava muito nessa coisa que eu falei da simplicidade e na coisa da espontaneidade, né? Essa coisa espontânea, de que o público gosta do que é de verdade. Ser natural, né? De ser natural. Isso marcava muito. Ele falava muito no camarim, lá, ele fritando o bife dele e dando conselho, assim. Era meio isso. Ele fritava bife no camarim? Fritava bife no camarim. Tipo, feijão no camarim? Antes de gravar, tipo, era reunião, ele lá do bife, conversando sobre contratos, sobre as coisas todas. Mas, assim, de uma simplicidade, de novo, é isso que o público... Por isso é o Silvio Santos, esse gênio, porque tinha esse contato. Então, eu digo que ele me apresentou esse meu lado de comunicadora, de apresentadora, ele que abriu as portas, ele que falou, é assim, isso que vai ser na sua vida. Assim. Nós agradecemos muito aqui a presença sua e do Luciano. Luciano, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Thalin. Por estar aqui com a gente. Silvio Santos, por favor, quem foi ele para você e quem é ele para você até hoje? Santos é referência, eu acho que memórias mais antigas, eu na casa da minha avó, com televisão sem controle, ainda vendo Silvio Santos, acho que é a primeira conexão que eu tenho. Mas acho que o Silvio foi o primeiro cara que de fato entendeu a diversidade desse país, acho que foi o primeiro homem de televisão que abriu o microfone e as câmeras para o povo brasileiro mesmo. Eu acho que o hábito do sofá de domingo com todo mundo reunido, quem trouxe esse hábito da família se reunir de fato aos domingos no Brasil, o Silvio Santos tem uma enorme contribuição e muito antes da gente falar da diversidade e das diferenças desse país, o Silvio acho que intuitivamente já fazia isso na televisão. Então eu acho que o Brasil, hoje é um sábado, mas eu sinto como se o domingo tivesse de luto. Então eu acho que o Brasil hoje perde um dos maiores nomes da história da televisão mundial, eu diria. Um homem empreendedor, um homem que, na órbita do seu talento, na órbita do seu carisma, conseguiu construir um império de comunicação. Então, eu acho que a história da televisão hoje, um capítulo importante se encerra, mas acho que vai ficar um enorme legado. Eu acho que, humildemente, todos nós que somos apresentadores, eu acho que hoje tenho o privilégio de poder estar aos domingos também, acho que todo mundo vai ter um pouco do tempero, da influência, do aprendizado de Silvio Santos e, humildemente, a gente vai tentar que, de alguma forma, esse legado se perpetue. Eu acho que ele falava de uma forma também muito aberta dessa capacidade dele de empreender, de ser um homem de negócios também. Ele falava isso também de uma forma muito desabrida, né? Isso se misturava. Renata, exato. Eu vi hoje uma coisa interessante. Primeiro, estava podendo falar isso na bancada do Jornal Nacional. O Jornal Nacional foi sempre quem deu a notícia sobre os grandes momentos econômicos do país, mas em muitos momentos você viu o Silvio Santos tentando traduzir mensagens. Eu vi hoje, eu recebi uma imagem do Fernando Henrique, presidente na época, ainda acho que ministro do Planejamento, indo ao Silvio Santos para o Silvio Santos explicar o real, que são 30 anos atrás, e o Silvio Santos tentando traduzir a complexidade da URV e como é que era. E então ele tinha essa coisa de, acho que a Angélica falou, de jogando dinheiro para a plateia. Como é que você traduz uma mensagem complexa de um jeito que todo mundo entenda? Acho que esse é o legado, né? O legado da comunicação do domingo, como ele falou, de domingo em família, alegria do domingo em família. Quer dizer, quem trouxe isso pra gente? Dessa coisa de se sentir, né? De reunir a família? O Silvio Santos. Ele trouxe o domingo, ele trouxe isso pro domingo. Então, é um legado lindo, né? E, humildemente, para nós, apresentadores, assim, ele é o grande mestre, ele é o grande professor disso. E você, quando começou, apesar de ser uma profissional, né? Começando uma carreira com o Silvio, tinha todo essa empreitada que você começava, mas também tinha a tua memória afetiva de criança que assistia ao Silvio, quando você foi pensar assim, meu Deus, mas é o Silvio que eu assistia em casa, e o que te chamava a atenção nessa figura, você como fã do Silvio? A história é ótima, assim, quando ele ligou para minha casa para me contratar, a minha irmã atendeu o telefone, ele falou que era o Silvio Santos, ela desligou o telefone. Aí ele ligou de novo, trote. Ela foi trote. Aí ela ligou de novo, ela atendeu e ele deu aquela risada dele para identificar, olha só, sou eu mesmo, e deu aquela risada dele. Ela fez, é mesmo. Então ele ligou direto, não foi nem uma secretária, um assessor? Ele que fazia, ele ligou para verdade. avisar que alguém do SBT iria nos procurar. Mas foi uma comoção em casa. Minha mãe, fã do Silvio Santos desde sempre, quase teve uma coisa. Eu também, a gente ficou todo mundo impactado. Eu já fazia televisão, estava na Manchete, mas
era o Silvio Santos, né? Era uma... Enfim, realmente foi um impacto. E é isso, ele ligava pessoalmente e ele fez aquela gargalhada dele para dizer, ó, sou eu mesmo. Tipo, sempre com humor, né? Genial, assim. A sua mãe falou assim, filha, olha que vê se é isso mesmo. Ela escrevia, é o Silvio Santos mesmo, e a gente ali. E é um privilégio muito grande ter dividido momentos assim, recebido conselho, dividir camarim, receber bronca, falar, entendeu? Ele era um cara que cuidava mesmo, como eu falei, como um pai, de todas as etapas, assim, como se estivesse criando, assim, aquela pessoa ali, né? Uma generosidade dos grandes, né? Agora, que são grandes. Vocês são dois gigantes, né, da comunicação, apresentadores, enfim, tem um público que ama vocês. Para nós é muito importante saber de vocês que características, que virtudes do Silvio Santos que marcaram a vida de vocês e que, de certa forma, ajudaram a lapidar quem vocês são como comunicadores também. Cara, eu nunca trabalhei com o Silvio. Tive com o Silvio talvez 4 vezes na minha vida para conversar. Para mim, eu pessoalmente, é uma enorme referência. Assim, eu gosto muito eu acho que essa coisa da simplicidade em traduzir mensagens, da verdade de quando você está com a câmera aberta, de que muito antes, hoje em dia, as pessoas se expõem naturalmente, você pega, você está o tempo todo, você não precisa mais nem paparazzo na vida, você é seu auto-paparazzo, você fica tirando foto de você o dia inteiro, as pessoas estão muito mais expostas. Então, mais do que nunca, se você não é aquilo que você de fato está no ar, fora dele, você cai por terra. E eu acho que o Silvio Santos sempre foi um homem muito discreto na sua vida pessoal, sempre foi, haja vista as homenagens pós-morte agora, que ele não quer, ele pediu para a família, eu quero uma coisa do jeito que está sendo. Discreto. Na televisão ele sempre foi muito verdadeiro. O Silvio Santos, que era fora do ar, eu não lembro, a última vez que eu falei com ele, ele me recebeu de pijama e pantufa na casa dele. Então, assim, essa desconstrução da celebridade, essa desconstrução do que as pessoas hoje, que mal estão começando, acham que tem que ter. Silvio Santos era um homem simples, nos seus hábitos, na sua vida, do jeito que ele educou as filhas dele e como ele se apresentava na televisão. De fato, conectado às pessoas, de fato, conectado ao povo. Eu acho bom iluminar também, Renato, acho muito bonito as 3 filhas dele hoje estarem dando continuidade ao legado do pai. Eu acho que o Silvio Santos é aquela figura que você acha que nunca vai embora, mas tinha 93 anos, hoje está todo mundo em choque, todo mundo muito triste, todos se falando. Chegou um dia que a gente não queria que chegasse. Entendeu? Mas o legado está construído. E, Hulk, depois desse teu depoimento, eu queria ouvir agora a Ana Maria Braga, que está com a gente ao vivo. Boa tarde, Ana Maria. Conta pra gente um pouco de que forma o Silvio te tocou. Olá, que lindos. Boa tarde. E que bom estar escutando, vendo o programa e falando com vocês agora. Tanta gente falando tanta coisa importante, né? Eu acho que se fosse para colocar adjetivos, né, ele só foi adjetivado de todas as formas, né, e sempre muito verdadeiras. Agora, ele me tocou, eu acho que no jeito dele ser, né, porque eu não esperava trabalhar em televisão na minha vida e, de repente, eu assistia Silvio Santos ao longo da vida toda, né? E a simplicidade dele, a autenticidade dele, isso que o Lu estava dizendo aí, né? Eu acho que intuitivamente eu percebi que aquilo era um negócio legal, né? Então eu sempre digo, né? Quando me perguntam por que desse jeito, eu digo, olha, se eu estou fazendo uma entrevista e a minha mãe fez até o 4º ano do grupo só, né? Grupo escolar na época. Se ela não entendesse, né, se eu achasse que ela não estava entendendo, eu tinha que explicar, ou eu tinha que me fazer de desentendida e dizer, olha, não entendi, me diga aí como é que é, para minha mãe entender. Então, acho que com isso eu fui me aproximando do povo mesmo, né? E esse jeito de não ter vergonha de ser feliz na frente da televisão, né? De ser do jeito que eu sou, né, inconsequente, irreverente às vezes, sem medo de errar e errando. Eu acho que é isso que faz a aproximação com o povo. Eu acho que isso eu aprendi com o Silvio Santos intuitivamente. Ana, uma pergunta que a gente quer ouvir a sua resposta pela gigante que você é. O que representa Silvio Santos para o Brasil hoje?
Eu acho que ele representa, agora ele vai representar uma saudade grande, né? Mas para o Brasil ele significava um cara que falava com o povo, que era um cara que a gente podia confiar, sabe? Aquele cara que você olha para ele e alegria, né? Eu acho que é isso que a gente está falando desde de manhã, aquela risada fantástica, a alegria de fazer o que fazia, e a gente sentava na frente da televisão e era feliz, né? Eu acho que representa isso, né? A alegria mesmo, né? A vontade de sorrir junto, com aquele jeitão dele, com a participação, com os programas magníficos que ele inventava, né? De tudo era uma participação popular. Eu acho que é isso que a gente vai sentir, falta da alegria dos programas de domingo. É isso, e esse aprendizado, né? Aproveitar a vida, ser mais alegre, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Mais simples, né? Exato. Como disse o Luciano, a simplicidade. Né? Apaixonado. Né? Eu acho que ele era um apaixonado também. Acho que esse legado do a humildade, Luciano o amor ao humildade, trabalho. mas principalmente a paixão por tudo que estava fazendo, a paixão pelo público, a paixão por tudo que ele estava representando ali. Isso é muito importante e acho que esse é um exemplo que ele deixa para a gente. Isso inspira a todos nós. Eu agradeço a participação do Luciano Huck, da Angélica. Muito obrigada, Ana Maria Braga, Eliana. Obrigado, a gente pode voltar, claro, a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa sobre a morte do Silvio Santos. Você vê logo mais no Jornal Nacional. Começa às 8h30, hora de Brasília. Então, até já. Muito obrigado pela sua companhia e até já. Caldeirão Come On. Oferecimento Itaú Uniclass. Participe da promoção Rock in Rio Forever. Chevrolet Montana. A picape menos espera, mais bora. E Mercado Livre. O melhor tá chegando. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar esta alegria. Hoje é um dia diferente. Hoje a gente abre o Caldeirão homenageando e fazendo reverência ao maior de todos os tempos. Nunca houve um igual e nunca haverá. Silvio Santos, parece até surreal falar que nos deixou hoje. Porque o Silvio parece que sempre existiu e com certeza sempre vai existir. Aí, Marcos, como vai? Prazer em vê-lo mais uma vez. Para mim, como fã, é um dia de muita dor. Como amigo da família, aliás, mando um beijo enorme para todas as filhas, Dani, Patrícia, Rebeca, Renata, Silvia, Cíntia, para todos os familiares do Silvio. E como comunicador, tudo que a gente faz, de alguma forma, aqui na televisão, parte do Silvio. Ou se não partiu dele, passou por ele. Amado! Oferecer um programa em homenagem ao Silvio seria muito pouco para um homem que ofereceu toda a sua vida para nos trazer alegria. Por isso, Silvio, eu dedico a você toda a minha carreira. Faltam até palavras, você é o maior de todos, você é a maior inspiração, você é tudo que qualquer comunicador jamais sonhou em ser, em conquistar, em obter. Você é eterno, Silvio. Você quem for, como for, da onde for, aqui é a sua casa. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo ao mundo de Caldeirão! O Caldeirão chegou para transformar o sábado no dia mais divertido da sua semana. Então tá na hora de você se permitir sorrir, dar risada, ser feliz, pelo menos se sentir melhor. Como diria Lulu Santos, vamos nos permitir. E já que eu citei o trecho de um hit, é Caldeirão, é Caldeirão, como eu citei Lulu Santos, eu vou aproveitar para já falar para você que tá em casa que hoje é dia de hit. Hoje nós vamos jogar o Sobe o Som do começo até o final do programa.
Um festival de hits com grandes artistas de vários gêneros, várias épocas. E é o seguinte, se é sucesso e se marcou a sua vida, vai tocar no Sobe o Som. Hoje vai rolar aquele momento que eu adoro, que é o Caldeirão Informa, Arte Transforma. Um quadro que enche todos nós de muito orgulho e que vem emocionando o Brasil. Tá? Tenho certeza que a história de hoje vai te emocionar. Vamos lá, senhoras e senhores, chegamos! Senhoras e senhores, hoje é um grande dia. Ó, Globolinho, ó, tá todo a caráter, sabe por quê? Hoje é dia de Barretos. A maior festa sertaneja do Brasil. E sabe quem tá lá representando nesse grande evento? A Brahma, é lógico, a cerveja oficial do sertanejo, Globolinho. Agora, para tentar matar a vontade de estar lá também, a gente vai ver aqui um pouco de como é essa festa, mas daquele ponto de vista único que só a Brahma tem. Olha ali, ó, Simone Mendes, chegando em grande estilo, vocês viram? Só a Brahma consegue registrar esses bastidores. Olha lá, agora o público também curtindo mais um dia de festival. Um público lindo, chapéu na cabeça e Brahma na mão. O brinde mais cremoso não pode faltar, né? Olha aí, ó, é o brinde de Brahma Duplo Malte, que junta o malte Pilsner com o malte Munique. É cremosidade total. Você pega a mão na latinha aqui, ó, e já vai no passinho. Sente só a energia dessa festa, Globolinho, ó. Todo mundo unido pela mesma paixão, o sertanejo, que é a voz do brasileiro. Não é maravilhoso? Ó, mete mais dança e mais bramosidade. Vocês repararam que a gente consegue também ter a visão de cima do palco? Olha lá mais uma vez a Simone arrasando, a galera lá embaixo emocionada. Isso aqui, ó, só a Brahma te mostra. E você que ficou em casa, mas quer sentir um gostinho de Barretos, bota aquela sua música preferida pra tocar e acessa o QR Code aqui na tela. Brahma Duplo Malte é a cerveja oficial do sertanejo. Tá certa a resposta! Solta a voz, Caldeirão! O Coral já na fazendinha e tudo, a galinha, vai pra fazendinha! Coisa linda! Coisa linda! Mãe, tô na Globo, mãe, venci na vida! Ê! Olá, família mionzeira! Uhul! Aê, seu Almir! Bateu! É verdade. Eu nunca tive ao lado do meu filho, Mavi. Tem nojo de mim? Que espécie de mãe é você? Também nunca contei que o verdadeiro pai dele é o meu patrão. O que tem de errado com a minha mãe com Molina? Você fala isso sempre, mas não diz o porquê. Depois de recorrer a tudo, beijar qualquer pessoa que eu achei no... Esse menino quer ter o mundo aos pés dele e a viola do seu lado pra sempre. Eu amo você. Sou louco por você. Mais um desejo sem controle pode acabar em perdição. Sempre que ele é contrariado, ele vira um bicho. O jogo vira. Eu não quero ficar com você. Para de falar uma coisa dessa. Não fala isso. O tempo todo. Na sua nova novela das 9. Em setembro. Mania de Você. Você tá com medo, Viola?